E se você fosse ao cemitério visitar o túmulo da pessoa que você mais amou, e a visse saindo de lá, viva, bem vestida, dirigindo um carro de luxo? E se você seguisse essa pessoa até descobrir que sua morte foi mentira? Uma mentira planejada pela própria família? E se o luto que destruiu você nos últimos 6 meses fosse apenas parte de um plano para roubar dinheiro, e você fosse a peça-chave? Antes de começar essa história real que vai te fazer questionar até onde pessoas que você ama podem ir por dinheiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já descobriu uma mentira tão grande que mudou sua vida completamente? Já foi traído por quem mais confiava? Comenta aqui embaixo. Hoje vou contar a história de Micaela, apenas 22 anos, viúva há 6 meses. Ela ia toda semana ao cemitério levar rosas brancas para o túmulo do marido Adamastor. Chorava, conversava com a lápide, sentia a dor física de quem perdeu o amor da vida. Até aquela manhã. Até o momento em que viu um homem idêntico ao marido saindo do cemitério. Vestido impecavelmente. Dirigindo carro de luxo. Vivo. E quando ela o seguiu, quando viu a casa onde ele entrou, quando ouviu a conversa através da janela, a verdade que descobriu não apenas partiu seu coração de novo, transformou o luto em fúria. E essa fúria em vingança perfeita. Prepare-se, porque essa história sobre traição familiar, fraude de seguro e a vingança silenciosa de uma jovem viúva vai te mostrar que subestimar alguém em luto é o erro mais perigoso que você pode cometer. Micaela tinha apenas 21 anos quando se casou com Adamastor. Foi amor rápido, intenso, 6 meses de namoro e já estavam no altar. Ele era um pouco mais velho, charmoso, cheio de vida. Fazia ela se sentir segura, protegida, amada. A mãe dele, que se tornaria sua sogra, a abraçou no casamento com lágrimas nos olhos. Cuide do meu menino, Micaela. Ele é tudo que eu tenho. E Micaela cuidou. 6 meses de casamento feliz. Apartamento pequeno, mas cheio de risadas. Adamastor trabalhava muito. Dizia que estava construindo o futuro para eles. Ela acreditava. Em tudo. Até o dia que mudou tudo. Viagem de trabalho. Acidente de carro. Foi terrível, disseram. Ele não sofreu. O funeral foi um borrão. Micaela segurou a mão da sogra enquanto terra cobria o caixão. Estamos sozinhas agora, querida, a sogra soluçou. Mas vamos passar por isso juntas. E tentaram. Nos 6 meses seguintes, ligações diárias. Choravam juntas ao telefone. Falavam sobre como ele era maravilhoso, sobre pequenas coisas que sentiam falta. A dor era física para Micaela, buraco no peito que não fechava. Perdeu peso, mal saía de casa. Exceto para ir ao cemitério. Todo sábado. Rosas brancas. Sentar na grama. Conversar com a lápide. Foi num desses sábados que tudo mudou. Micaela estava chegando ao cemitério, rosas na mão, quando viu um homem saindo pelos portões principais, ajeitando o colarinho da camisa, gesto que fez estômago dela revirar, porque era o gesto de Adamastor. O homem que caminhava 50 metros era idêntico ao marido dela. Mesma altura, mesmo jeito de andar, mesma inclinação de cabeça levemente para a esquerda. Eu estou ficando louca, Micaela sussurrou para si mesma. O luto finalmente quebrando sua mente. Mas não parecia alucinação. O homem era sólido, real. Usava roupa cara, camisa de seda, sapatos de couro, relógio que brilhava ao sol. Micaela deveria ter corrido na direção oposta. Deveria ter ido até a lápide do marido se convencer de que estava vendo coisas. Mas algo mais forte tomou conta. Se estava louca, precisava saber. Se não estava, também precisava saber. Soltou as rosas no chão. Começou a seguir. O homem, Adamastor, não parecia viúvo visitando o ente querido. Parecia empresário indo para a reunião. Caminhou direto para carro estacionado. Não qualquer carro. Carro de luxo, preto, tão brilhante que refletia nuvens. Ela e Adamastor nunca poderiam pagar carro assim. Micaela se escondeu atrás de árvore. Coração disparado. Mãos tremendo. Ele entrou no carro, motor ligou com ronco potente. Ela correu para seu próprio carro velho, mal funcionante,
mas único que tinha. Ligou o motor engasgado e começou a seguir. 20 minutos de perseguição. Mãos suadas no volante. Medo de perdê-lo de vista. Porque se perdesse, se convenceria para sempre que tinha visto fantasma. Que luto a estava deixando louca. Mas não era fantasma. Em sinal vermelho, viu ele de perfil. Batucando dedos no volante. 3 batidas rápidas. Pausa. 3 batidas rápidas. Pausa. Exatamente o ritmo que Adamastor sempre fazia quando impaciente. Era ele. Impossível, mas era. E então percebeu para onde ele estava indo. O estômago dela encheu-se de pedras. Ele virou na rua da sogra. A mulher que chorava com ela ao telefone todas as noites. A mulher que dividiu o luto. Calma, Micaela, ela disse para si mesma, voz tremendo. É um parente. Primo distante muito parecido. Foi ao cemitério. Agora vai visitar a mãe do Adamastor para oferecer conforto. Desesperada por qualquer explicação que não fosse a terrível. Micaela estacionou na esquina, motor desligado, escondida atrás de árvore grande. Dali via perfeitamente a casa da sogra. E assistiu, prendendo respiração. O carro preto não diminuiu velocidade para passar. Parou. Bem em frente ao portão de metal pesado. E não buzinou. Apenas piscou faróis 2 vezes, sinal combinado. O portão automático da garagem deslizou para o lado silenciosamente. Carro preto entrou devagar, desaparecendo na escuridão. Portão fechou atrás. Tudo acabou em segundos. Rua vazia novamente. Sol brilhando. Pássaros cantando. Manhã linda e normal. Exceto que o mundo de Micaela tinha virado de cabeça para baixo. A força que a manteve em pé, a adrenalina que a fez dirigir como louca, abandonou-a de uma vez. Ela se curvou sobre o volante e caiu. Não choro suave de viúva. Choro furioso de quem foi feita de tola. Chorou pelos 6 meses perdidos olhando para a caixa vazia debaixo da terra. Chorou pelas noites sem dormir abraçando o travesseiro dele. Chorou pelas refeições que pulou porque comida não tinha gosto. Eles mentiram. Sogra e marido. Fingiram morte. E ela? Ela tinha sido idiota perfeita. Mas não ia continuar sendo. Limpou lágrimas. Olhou para casa, que antes era lugar de conforto, agora parecia covil de mentiras. Não ia embora. Não sem descobrir verdade. Saiu do carro silenciosamente. Aproximou-se da casa. Conhecia caminho. Tinha estado ali para tantos almoços de domingo. Havia passagem estreita do lado direito, caminho de jardim que levava aos fundos. Entrou na passagem, empurrando galhos. Coração batendo tão forte que ouvia nos ouvidos. Você não pode fazer isso, vozinha dizia. Isso é invasão. Mas voz mais forte respondia. Ele fingiu a própria morte. Eu posso fazer o que quiser. Chegou aos fundos. E ouviu. Som que paralisou seus pés. Risada. Alta, masculina, cheia de vida. Risada de Adamastor. Vindo da cozinha. Porta dos fundos fechada, mas janela aberta o suficiente para som sair. Aproximou-se como fantasma. Encostou na parede ao lado da janela. E ouviu. Eu te disse que ia dar certo. Voz de Adamastor, recuperando-se de risada. Ah, querido, foi por pouco. Voz da sogra, aquela que consolou Micaela. Mas agora, calma. Alegre. Aquele seu amigo quase estragou tudo. Mas ele conseguiu, mamãe. Conseguiu os documentos certos. E o melhor, o pagamento está quase liberado. O dinheiro da minha morte. Terceira voz. Feminina. Jovem. Que Micaela não reconheceu. E a Micaela? A voz desconhecida perguntou. O jeito que disse o nome, como se Micaela fosse problema menor. Adamastor riu. Sem humor. Ah, a Micaela. Coitada. Mamãe disse que ela está arrasada. Vai ao cemitério toda semana. Ela é uma boba, a mulher disse. Depois imitou voz fina, infantil. Adamastor, eu te amo tanto. Não fale assim dela, sogra disse, mas sem defesa real na voz.
Ela foi útil. Esposa jovem e triste torna tudo mais convincente. Ela não vai suspeitar de nada, Adamastor continuou. Vai receber última parte do seguro, assinar papéis, e então o dinheiro é nosso. Mais algumas semanas e nós três estaremos bem longe, onde ninguém nos conhece. Mal posso esperar, a mulher disse. Não aguento mais ficar presa aqui. Quero sair com você, meu amor, como sua verdadeira esposa. Verdadeira esposa. Micaela precisava ver. Tinha que ver o rosto da mulher que estava em seu lugar. Com cuidado, levantou cabeça lentamente. Apenas suficiente para olhar pela fresta da janela. Estavam sentados à mesa da cozinha, mesma mesa onde Micaela havia ajudado sogra a cortar legumes. Sogra de costas, servindo café. Adamastor sentado, sorrindo. Parecia saudável, mais saudável que jamais vira. Não parecia homem que passou por acidente terrível. Parecia homem que ganhou na loteria. E ao lado dele, segurando sua mão sobre mesa, estava outra. Bonita. Cabelos escuros e longos. Inclinou-se e deu beijo rápido nele. Foi tudo um plano. Nojento. Elaborado. Usaram Micaela. Ela não era esposa, era ferramenta. Era a chave para conseguir dinheiro. O luto dela, dor, noites em claro. Tudo parte do plano. Raiva fria que sentia antes tornou-se algo quente, fervente. Ódio tão puro que limpou lágrimas e parou o tremor. Recuou lentamente. Saiu do caminho de jardim. Voltou para a calçada, para a luz do sol. Sentia-se suja. Caminhou de volta ao carro. Mente estava clara. Névoa de dor que a envolveu por 6 meses tinha se dissipado. Não era mais viúva de luto. Era a única pessoa no mundo que sabia a verdade. E ia usar isso. Dirigiu para casa. Não chorou. Não gritou. Começou a pensar. Achavam ela boba. Simples. Achavam que ficaria chorando em cemitério para sempre. Cometeram um grande erro. Em casa, foi até estante. Foto de casamento. Ela aos 21 anos, boba, sorrindo. Ele ao lado, sorrindo para a câmera. Mas agora via mentiroso. Ator. Homem que sabia estava enganando desde o primeiro dia. Foi até gaveta com papéis importantes. Apólice de seguro de vida. Quantia enorme. Lembrou do dia em que ele fez. É para proteger você, meu amor. Se algo acontecer comigo, quero que fique bem. Que piada. Não estava protegendo. Estava armando o palco. Leu documentos. Parte do dinheiro já tinha sido paga após funeral. Dinheiro que ela usava para apartamento, comida. Sentia-se suja vivendo com dinheiro de mentira. Mas eles mencionaram pagamento final. Estavam esperando por mais. Caso ainda estava aberto. Primeiro pensamento. Polícia. Mas o que diria? Meu marido que todos acham morto está vivo na casa da mãe dele. Mandariam para psicólogo. Diriam que era luto falando. Adamastor tinha razão. Achariam ela boba histérica. Não podia ir pela porta da frente. Tinha que ser mais inteligente. Quem odeia ser enganado mais que polícia? Empresa perdendo dinheiro. Seguradora. Eles tinham investigadores. Poder. Não iam achar ela louca. Iam querer proteger dinheiro deles. Mas não podia ligar do próprio telefone. Não podia usar próprio nome. Eles a usaram como viúva triste. Tudo bem. Ela usaria isso. Pegou bolsa, papel e caneta. Saiu do apartamento e andou 20 minutos até a biblioteca pública. Foi direto para computadores públicos. Pesquisou seguradora. Encontrou canal de denúncias anônimas. Fraude. Anotou o número. Saiu e continuou andando até encontrar telefone público velho em esquina movimentada. Olhou para número na mão. Coração batendo forte. Era a hora. Inseriu moeda. Discou. Canal de denúncias. Em que posso ajudar? Voz educada, profissional. Micaela respirou fundo. Quando falou, voz saiu diferente. Baixa. Firme. Não era Micaela de 22 anos.
Era pessoa que tinha informação. Quero denunciar fraude. Qual o nome do segurado? Adamastor. Soletrou sobrenome. Som de digitação. Sim, senhora. Esse caso foi encerrado. Beneficiário era esposa Micaela. Qual natureza da fraude? A natureza, disse, sentindo gelo na voz, é que Adamastor não está morto. Silêncio. 1 segundo. 2. Senhora, isso é acusação muito séria. Tem provas? Tenho a verdade. Ele está vivo. Escondido na casa da mãe dele agora. Deu endereço, gravado na memória. Está lá com mãe e com amante. Fingiram tudo. Acidente, funeral. Foi plano para pegar dinheiro do seguro. Como senhora sabe disso? Eu vi. Ele está dirigindo carro de luxo preto, novo em folha. Não parece homem morto. Eu ouvi eles planejando. Estão esperando o pagamento final do seguro. Assim que dinheiro cair, vão fugir do país. Os 3. Mais digitação. Rápida desta vez. Palavra fugir mudou tudo. Obrigado pela informação. Nossos investigadores vão analisar imediatamente. Sejam rápidos, disse, ou vão desaparecer com seu dinheiro. Desligou. Sol se pondo. Ar frio. Voltou para apartamento. E parte mais difícil começou. A espera. 1 dia passou. Nada. 2 dias. Quase se convenceu que tinham fugido, que foi lenta demais, que denúncia não deu em nada. No 3º dia, estava sentada no sofá olhando TV desligada quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô, senhora Micaela. Voz de homem. Séria. Detetive Silva. Delegacia. Coração parou. Sei que vai ser choque grande. Estamos na casa da sua sogra. Encontramos seu marido. Adamastor. Ele está vivo. Micaela fingiu. Soltou soluço. O quê? Isso não é possível. Como? Parece que foi golpe. Fraude de seguro complexa. Ele, mãe dele e outra mulher foram detidos. Senhora precisa vir à delegacia. Senhora é vítima principal aqui. Desligou. Não chorou. Naquela noite, viu na TV imagens da casa da sogra. Portão aberto. Carro preto sendo guinchado. E então eles, Adamastor algemado, rosto virado para chão. Mãe dele chorando, parecendo velha e assustada. E outra mulher, rosto máscara de raiva. Repórter falava sobre esquema usado. Investigadores de seguradora. Denúncia anônima. Micaela assistiu sem emoção. No dia seguinte, foi ao cemitério. Mas não visitou o lápide dele. Foi até portão onde o tinha visto. Ficou ali parada. Não sentiu alegria por vingança. Não sentiu feliz por estarem presos. Sentiu-se livre. A Micaela boba que enganaram morreu naquele dia em frente àquele portão. Mulher que estava ali agora era diferente. Voltou para casa. Pegou o saco de lixo grande. Começou pela foto de casamento. Colocou no saco. Abriu o guarda-roupa. Camisas dele que guardava para sentir cheiro. Tudo no saco. Tudo que era dele. Eles tentaram tirar tudo dela. Amor, sanidade, futuro. Mas falharam. Deram-lhe algo que não tinha antes. A si mesma. Tinha 22 anos. Não era mais viúva. Era só Micaela. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. 6 meses após denúncia anônima, Micaela estava sentada no tribunal. Não como viúva. Como testemunha principal num caso de fraude que chocou cidade inteira. Adamastor, sogra e amante sentados lado a lado. Algemados. Advogados ao redor tentando minimizar dano. Mas não havia como minimizar. Investigadores da seguradora tinham feito o trabalho completo. Encontraram conta bancária offshore. Encontraram documentos falsos. Encontraram o amigo que Adamastor mencionou, funcionário corrupto de cartório que falsificou certidão de óbito. Tudo estava ali. Cada mentira.
cada detalhe do plano. Quando Micaela foi chamada para testemunhar, caminhou até frente com cabeça erguida. Adamastor olhou para ela pela primeira vez desde prisão. Havia súplica nos olhos dele. Talvez esperasse que ela, boa Micaela, boba Micaela, ainda sentisse algo. Ainda o protegesse de alguma forma. Ela olhou diretamente para ele. E começou a falar. Contou tudo. Os 6 meses de luto. As visitas semanais ao cemitério. As ligações noturnas com sogra chorando. A dor física que sentiu. E então, como viu ele naquela manhã. Como seguiu. Como ouviu conversa através da janela. Quando terminou, não havia júri que não condenaria. Sentença veio 2 semanas depois. Adamastor, 8 anos por fraude de seguro. Sogra, 6 anos como cúmplice. Amante, 5 anos. O amigo do cartório, 10 anos por falsificação de documentos oficiais. Micaela estava na audiência quando sentença foi lida. Não sentiu triunfo. Não sentiu satisfação sádica. Apenas fechamento. Depois do tribunal, advogado da seguradora procurou. Senhora Micaela, por causa de sua coragem em denunciar, economizamos milhões em pagamentos fraudulentos. Gostaríamos de oferecer compensação pela dor e sofrimento. Micaela aceitou. Não era o dinheiro do seguro falso. Esse foi totalmente revertido. Era compensação da empresa. Suficiente para começar vida nova. De verdade. Ela se mudou. Nova cidade. Longe de cemitério com lápide vazia. Longe de casa da ex-sogra. Longe de memórias. Entrou na faculdade, algo que sempre quis, mas Adamastor dizia ser desnecessário. Começou a fazer terapia de verdade, processando não apenas falsa morte, mas todo o relacionamento. E lentamente percebeu, sinais sempre estiveram lá. O jeito que ele a isolava de amigas. Como controlava dinheiro. Como fazia ela se sentir sortuda por tê-lo. Ele me escolheu para golpe porque era jovem, ingênua, fácil de manipular. Ela disse à terapeuta. Ele nunca me amou. Eu era parte do plano desde o início. E agora? Terapeuta perguntou. Como você se sente sobre isso? Micaela pensou. Grata. Porque se ele fosse melhor em fingir, se tivesse mantido distância, se nunca tivesse saído daquele cemitério na hora exata que eu estava chegando, eu nunca teria descoberto. Viveria resto da vida sendo viúva triste. Ele teria fugido com dinheiro. E eu nunca teria encontrado quem realmente sou. 3 anos após aquela manhã no cemitério, Micaela estava formada. Trabalhando. Vivendo. Tinha até conhecido alguém, mas desta vez, devagar. Com olhos bem abertos. Uma tarde, estava passando em frente ao cemitério antigo, voltou à cidade para visitar a amiga. Parou. Olhou para portões. Podia ver o lugar exato onde tudo mudou. Onde viu Adamastor vivo. Onde percebeu que luto que a consumia era baseado em mentira. Obrigada. Ela sussurrou. Não para Adamastor. Não para destino ou Deus. Para si mesma. Obrigada por ter tido coragem de seguir. De descobrir. De fazer algo com a verdade. E caminhou para longe. Sem olhar para trás. Se essa história te impactou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde, você teria a coragem que Micaela teve? De seguir, de investigar, de fazer justiça silenciosamente? Essa história real nos ensina algo crucial. Nunca subestime alguém em luto. Nunca subestime alguém que você acha boba. Porque às vezes, a pessoa mais quebrada é também a mais perigosa quando finalmente percebe que foi enganada. Adamastor, sogra e amante cometeram um erro fatal. Acreditaram na própria mentira. Acreditaram que Micaela era tão simples, tão quebrada pelo luto, que nunca questionaria. Nunca descobriria. Nunca reagiria. Subestimaram a inteligência que surge do desespero. A clareza que vem quando dor se transforma em raiva fria. Micaela não precisou gritar. Não precisou confrontar. Apenas usou as mesmas armas que usaram contra ela: silêncio, paciência e conhecimento de como o sistema funciona. Deixou que seguradora fizesse o trabalho sujo.
e assistiu de longe enquanto o castelo de mentiras desmoronava. Quantas pessoas agora estão sendo enganadas por quem mais confiam? Quantas estão vivendo mentiras elaboradas e nem sabem? E quantas têm coragem, quando descobrem, de fazer algo ao invés de apenas desmoronar? Micaela tinha 22 anos. Jovem, aparentemente frágil, devastada por luto. Mas quando precisou, encontrou força que nem sabia que tinha. Encontrou inteligência para planejar, paciência para esperar, e coragem para executar. E Adamastor está cumprindo 8 anos de prisão, sabendo que foi derrubado pela mesma mulher que achava que era idiota. Pela mesma viúva triste que eles usaram como peça de xadrez. Até a próxima história. E lembra, cuidado com quem você subestima. Especialmente quem está em luto. Porque às vezes, dor não quebra as pessoas. Apenas as transforma em algo muito mais perigoso.